Então vamos lá, gente. Abra o caderno aí, veja o que a gente terminou falando na aula passada. Qual foi a última coisa que a gente escreveu? Ah, certo. Isso. É importante, é. Certo. Certo. Então foi um exercício de determinação experimental de ΔH baseado na variação de temperatura, né? Porque a gente sabe que quando o calor trocado entre ambiente e sistema, ele ocorre a pressão constante, essa quantidade de calor equivale numericamente à variação de entalpia. Então toda vez que vocês virem calor trocado a pressão constante, o QP, isso equivale a ΔH, tá certo? Então isso é uma... Quer dizer, a gente começou a lidar um pouquinho com essas propriedades termodinâmicas, essas funções termodinâmicas, né? Então agora, pessoal, a gente teria que avançar um pouco e começar a caracterizar energia interna, né? Para seguir até a caracterização de energia livre de Gibbs, passando por entropia, né? Então nós temos que discutir vários aspectos de determinados tipos de energia, como entalpia, energia interna, que a gente ainda não falou, energia livre de Gibbs, que a gente só falou rapidamente, e esse tipo estranho de energia, que é entropia. Tudo isso a gente vai discutir. Só, gente, que eu decidi fazer uma coisa hoje. A gente vai meio que esperar um pouquinho nessa continuação meio que metódica, meio que disciplinada, um pouco pelo menos disciplinada da abordagem dos tipos de energia, para eu conversar uma coisa que é mais bioquímica com vocês. Tem a ver, a gente vai falar de energia livre de Gibbs, né? Mas é uma coisa mais bioquímica, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa já aproveitar esse momento para esclarecer, porque eu acredito que a gente não vai tocar novamente nesse aspecto no resto do curso. Pelo menos a gente não vai tocar especificamente, focar esse ponto. E é muito, muito, muito importante, tá certo? Então, eu gostaria que vocês indicassem de alguma maneira aí no caderno de vocês que a aula de hoje é meio que destacada do fluxo normal do estudo, tá certo? É uma aula que eu vou inserir aqui para discutir dois pontos, se der tempo, dois pontos importantes, que tem mais a ver com química, tá certo? Bioquímica, do que com termodinâmica. Tudo bem? Então façam de alguma maneira essa indicação aí no caderno, para quando vocês estiverem estudando, compreenderem porque que a gente deu esse distanciamento todo. Há uma outra coisa, gente, tem uma bibliografia que eu indiquei lá na ementa, né? Tem vários livros, todos são livros interessantes e tal, mas é muitíssimo importante que vocês tenham um caderno bem organizado, tá? Porque é o caderno que vai guiar vocês no estudo. Então, nos livros que eu indiquei, o assunto que a gente vai conversar nessa primeira parte do curso, ele está disperso nos livros. E ele está também apresentado em níveis completamente diferentes. Alguns livros estão mais simples, outros livros estão muito mais complexos. Então vocês precisam do caderno para saber o que estudar nos livros e que nível que a gente chegou. Tá certo? Porque quando o livro avançar muito, você fala, opa, não, isso ele não falou, vamos voltar. Tá? Então um caderno bem organizado é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Tá certo? Então já tentem caprichar aí
Quando vocês... E a gente tem um outro problema. Vocês já perceberam que eu não escrevo quase nada no quadro, né? Eu falo que é uma desgraça, mas escrever mesmo no quadro, eu escrevo pouco. Então vocês têm esse desafio do que eu falar, do que eu der ênfase na hora que eu estou falando, vocês têm que copiar. Tá certo? Além do que, pessoal, todas as aulas vão estar disponíveis para vocês. O áudio, com certeza, né? O vídeo eu vou tentar, porque é um saco você ficar lá editando, quer dizer, não é nem editar que eu não edito, mas é meio chato, são arquivos grandes. Mas de qualquer jeito eu vou tentar. Então todas as aulas estão disponíveis, né? Só que o ideal é que vocês tenham tudo à disposição de vocês para a prova. Um caderno bem organizado, se vocês tiverem saco de ouvir as aulas novamente, vão lá ouvir o vídeo. Então é importante que vocês se capacitem de diferentes ferramentas para conseguir fazer a prova. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou discutir com vocês hoje é um assunto que surgiu rapidamente na aula passada. E esse gráfico aqui, um gráfico que representa um tipo de transformação que o sistema sofre. Ele tenta representar uma mudança que faz com que a composição do sistema mude. Então, já que eu estou usando energia livre de Gibbs, a gente deve supor que essa transformação ocorre num sistema a pressão e temperatura constantes. Tá bom? Só uma perguntinha, rapidinho. É possível uma transformação ocorrer a temperatura constante, sendo que ela é exotérmica? Uma transformação espontânea ocorrer a temperatura constante, só que ela é exotérmica. Pode responder. Senso comum, eu acho que não. Fala. A não ser que ela estivesse liberando calor, mas ao mesmo tempo ela estivesse perdendo e não precisa essa temperatura constante. O que você acha, colega? Essa resposta? Depende da pressão. Depende. Variação pode variar. A pressão, a gente também supõe a pressão constante. Aí a pergunta seria assim: será possível que uma transformação que faz com que o volume do sistema cresça ocorra a pressão constante? Né? Aí, como é que seria? São perguntas análogas, né? Você fala, bom, é possível, mas à medida que o volume aumenta, a fronteira do sistema tem que permitir um aumento de volume. Porque se a fronteira do sistema for rígida, o volume aumentando, aumenta a pressão. Né? Porque não consegue aumentar o volume fica constante, aí a pressão aumenta. Mas se a fronteira for móvel, o volume aumenta rapidinho e a pressão permanece constante. Tá certo? E o que a colega respondeu, né? Formalmente não dá para você pensar nisso. Porque se a reação é exotérmica, vai liberar energia na forma de calor e essa energia liberada vai fazer com que as partículas do sistema aumentem o grau de agitação, ou seja, a energia cinética. Ou seja, a temperatura vai subir um pouquinho. Mas o que a colega falou tem tudo a ver. Se o sistema tiver em contato térmico eficiente com o ambiente, se as fronteiras do sistema permitirem uma troca rápida de energia na forma de calor entre sistema e ambiente, mesmo uma reação exotérmica pode acontecer com uma variação desprezível de temperatura, porque a energia liberada na forma de calor é imediatamente perdida para o ambiente. Sacou? Então a gente pode supor, e essa é a regra, a gente supõe que as transformações ocorrem a temperatura constante, porque a gente postula que a condutividade térmica entre sistema e ambiente, ela é perfeita. Produziu energia na forma de calor, rapidinho perdeu para o ambiente. A temperatura nem chegou a variar. Tá certo? Se foi uma endotérmica, a tendência é o sistema esfriar. Rapidinho capta energia na forma de calor do ambiente e a temperatura permanece constante.
Tá bom? Por que eu estou destacando isso? Porque é um engano comum a gente supor, falar assim, a temperatura da transformação foi constante, portanto conclui-se que a reação não é nem endotérmica nem exotérmica, o ΔH é igual a zero. Aí a gente chega e fala, opa, é verdade, verdadeiro. Não é. A temperatura pode ser constante porque a gente supõe essas trocas rápidas de energia na forma de calor entre ambiente e sistema. Tudo bem? Entenderam isso? Foi um pequeno parênteses de meia hora. Tá? Então, lembra disso. Ok. Mas isso, por incrível que pareça, não tinha nada a ver com o que eu estava querendo falar aqui. Aqui... Ah, tá. Lembrei. Eu comecei a falar essa história toda porque já que a gente falou de energia livre de Gibbs, a gente deve supor que pressão e temperatura são constantes, né? Ok. Agora, esse gráfico aqui tenta representar um tipo específico de transformação, mas ela tem uma qualidade. Quando vocês olharem para uma transformação representada dessa maneira, vocês podem falar assim, opa, essa transformação é como? Espontânea. Ou então, quais são os sinônimos da palavra espontânea? Exergônica, ou então, uma coisa mais comum, um jeito mais comum de se referir. Acontece. Exotérmica não. Exotérmica, ela se refere a uma reação que faz a entalpia diminuir. Né? Aqui é energia livre de Gibbs diminuindo. Tá certo? Então a gente pode dizer que essa reação é exergônica, espontânea, que ocorre, que é permitida do ponto de vista termodinâmico. Né? Simplesmente é uma reação que ocorre, não é proibida. Ela ocorre, em termos simples. Exergônica e espontânea. Então aqui, se a gente quiser definir os níveis de energia livre, quando o sistema está composto por produto, quando o sistema está composto por reagente, a variação de energia livre é essa. Então o sistema se modificando, passando de uma composição de reagente para produto, faz a energia livre diminuir. A gente tem que o ΔG igual G de produto menos G de reagente. Nesse caso eu sei que essa subtração é menor do que zero, porque G de produto é menor do que G de reagente. Isso aqui equivale à transformação exergônica. Ok. Então esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico que a gente chama de gráfico termodinâmico. Ele mostra se uma reação é permitida do ponto de vista termodinâmico. Diz se é exergônica ou não. Essa é exergônica. Agora preste atenção e lembrem disso para sempre, gente. Esse gráfico, ele é uma permissão energética. Ele não dá nenhuma indicação sobre a velocidade com a qual essa reação vai acontecer. Nenhuma. Essa reação pode ser super rápida, ela pode ser infinitamente lenta. Não existe nenhuma informação sobre com qual velocidade os reagentes vão virar produto. Esse gráfico aqui só dá a informação. Essa transformação é permitida? É exergônica? Sim. Informação cinética, ou seja, de velocidade com a qual as concentrações variam, esse gráfico não tem. Então esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico termodinâmico para essa transformação. Tá? Agora eu vou transformar esse gráfico num gráfico cinético. Num gráfico que de fato dá uma informação muito importante sobre velocidade da transformação. Então escrevam isso aqui, eu vou até repetir esse negócio. Esse é um gráfico termodinâmico. Vou fazer a mesma coisa, só que agora
Só que agora eu vou fazer um gráfico que, além dessa informação, se é espontâneo ou não, ou seja, um gráfico termodinâmico, vou transformar isso aqui num gráfico cinético. Pronto. Esse gráfico aqui, além da informação de se a reação é espontânea ou não, ele dá uma informação muito importante sobre velocidade. Quem lembra, olhando para esse gráfico, qual seria a informação importante, que é um dos parâmetros mais importantes para a gente deduzir a velocidade da reação? Energia de ativação. E essa energia de ativação está em que ponto aqui? No máximo. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, quando você compara com esse ponto aqui, isso aqui é a energia de ativação. Tá bom? E a regra é: quanto maior for a energia de ativação, o que acontece com a velocidade da reação? Menor. Quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade. Perfeito. Então, energia de ativação. Ok. Então, agora presta atenção, gente, que nós vamos começar a chegar no ponto fundamental da aula. Tá? Eu vou especificamente, eu vou parar de falar simplesmente reagente e produto, eu vou escrever aqui uma reação específica, tá bom? Tudo bem? Eu vou ter que escrever fórmula química, sem problema, né? Não é muito complexo o que eu vou escrever aqui. Quanto maior a energia, menor a velocidade, né? Exatamente. Quanto maior for a energia de ativação, Mais tempo leva para menor é a velocidade, mais tempo leva para as concentrações de reagentes e produtos mudarem. Tá? Mais lento. Mais lenta. Exatamente. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. E quando eu falo assim, mais lenta é a reação, é importante a gente pensar em concentrações, tá? Mais devagar as concentrações vão mudar, beleza? Ok, então aqui um composto, eu vou desenhar o outro aqui. Oi? O gráfico chama de gráfico de energia cinética? Oh, Gráfico cinético? ótimo, gráfico cinético. Esse aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico cinético, dada a importância dessa informação para a gente descobrir a velocidade da reação. Então, eu diria que é um gráfico mais completo, né? Ele dá informação termodinâmica, se a reação é exergônica ou não, e também dá informação sobre se a gente deve esperar essa reação ser uma reação lenta ou rápida. Mas o eixo X de ambos os gráficos é uma variável de tempo? Perfeito. O colega perguntou o eixo X dos dois gráficos se é uma variável de tempo. Isso a gente vai discutir agora, colega. Você foi no ponto. Mas para isso, deixa eu deixar do jeito geral, vamos pensar numa reação específica. Essa reação aqui. Ok, vou desenhar pela primeira vez duas setinhas, mas isso não muda em absolutamente nada o que a gente está discutindo até agora, tá? Depois a gente vai discutir o que significam essas duas setinhas. No momento, simplesmente, desenhei aqui
O que eu vou chamar? Primeira coisa, vocês já lembram dessas moléculas de algum lugar? Já viram em alguma via metabólica? Isso parece com alguma coisa, com algum composto que vocês já tenham visto? Deixa eu ver se eu escrevi certo. CH2 Esses compostos aqui, pessoal, eles fazem parte de uma via metabólica, que é a via metabólica mais primitiva, digamos assim, mais comum entre os organismos, né? Que é a glicólise. Essa é uma das reações da glicólise que transforma um composto chamado gliceraldeído 3-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, em um outro composto chamado, o nome desse aqui é meio feio, hein? Quer dizer, gliceraldeído 3-fosfato já é feio, esse aqui é pior, de hidroxiacetona fosfato. Então, por que o nome é gliceraldeído? Porque glicerol é COH, COH, COH. Gliceraldeído porque tem uma função aldeído, né? 3-fosfato porque está no carbono 3. Então, daí vem gliceraldeído 3-fosfato. E esse aqui, por que chama de hidroxiacetona fosfato? Porque se eu pego assim, ó, isso aqui é a acetona, né? CH3, C-O, CH3, a acetona. Agora, hidroxi aqui, hidroxifosfato aqui, dihidroxiacetona fosfato. Então, os nomes são estranhos, a regra é essa, nas vias metabólicas, os nomes serem estranhos, mas se você for olhando, acaba que faz um certo sentido. Enfim, vamos pensar nessa reação aqui. Se eu escrevi isso aqui do lado esquerdo, estou propondo que isso aqui seja o reagente, e o que eu escrevi do lado direito, eu estou propondo que seja o produto. Tá certo? Então, se eu digo que essa reação aqui é exergônica, essa reação tem um gráfico termodinâmico desse tipo aqui, eu estou dizendo o quê? Então, se eu, toda vez, gente, presta atenção, se eu escrevo uma reação e escrevo assim, ΔG menor do que zero, como vocês devem interpretar isso? A tendência termodinâmica, a permissão termodinâmica é o que você escreveu do lado esquerdo tende a diminuir de concentração, o que você escreveu do lado direito tende a aumentar de concentração. É desse jeito que vocês devem interpretar um ΔG negativo. Tá bom? Escreveu do lado esquerdo tende a diminuir de concentração, o que você escreveu do lado direito tende a aumentar. Ok. Então, gente, agora presta atenção. Então, em reagente, eu vou pensar em reagente, o gliceraldeído 3-fosfato, o produto de hidroxiacetona fosfato, ok? Simplesmente especifiquei a reação que a gente vai discutir. Agora, quando a gente escreve um gráfico cartesiano, 2 eixos, ou 3 eixos, ou não sei quantos eixos, a gente sempre lida com um eixo numérico, tá certo? Esse é o comum, é o normal. A gente encarar os eixos cartesianos como eixos de números, números que tentam definir a quantidade de certas unidades. Então, eixo cartesiano é um eixo numérico. Aqui tudo bem, gente. O eixo Y é um eixo numérico, é quantidade, né, teor de unidades de energia livre de Gibbs. Então, esse eixo Y é numérico. Agora, o eixo X não é numérico. O eixo X não é tempo. O eixo X não é concentração. O eixo X não é número. O que é esse eixo X que tantas vezes a gente encontra escrito simplesmente assim, reagente, produto? O que vocês acham que pode tentar representar esse eixo X? Caminho da reação. Perfeito, esse é o caminho da reação. E
O que significa caminho da reação? Agora, quem sabe não responde ainda. Pensa. O que significa um caminho de reação? E aí eu estou pedindo para vocês pensarem, talvez a coisa mais química, mais primitiva, né? Quando vocês imaginam uma reação química, uma substância que se transforma em outra, uma molécula que se transforma em outra, ela segue um caminho. O que é esse caminho? Como é que vocês imaginam que é essa transformação? Quem sabe não responde. Pensem nisso. Pode responder. Quem quer sugerir alguma coisa? As etapas pelas quais a reação tem que passar para chegar até o seu fim. Perfeito. São as etapas pelas quais a reação tem que passar até chegar, né? E quando você pensa em etapa, o que você está pensando? O que difere uma etapa da outra? Quando você fala em etapa, então são várias etapas. Cada etapa significa o quê? O que é diferente depois que passou uma etapa? Pode responder. Tipo, eu penso no caminho da reação como a própria certinha, então acho que é também com a concentração, não é? O caminho da reação é o caminho à medida que a reação vai acontecendo, a concentração disso aqui vai aumentando e a concentração do que está à esquerda vai diminuindo porque o ΔG é negativo. Mas se você olhar aqui, esse nível aqui de produto está menor, né? Então isso aqui não indica concentração, isso aqui é energia livre de Gibbs, né? Então isso aqui está mostrando que quando o sistema for composto por produto, a energia livre do sistema vai ter diminuído, né? E aí você fala assim, não, mas então isso aqui talvez seja a concentração, mas aí você deveria supor a concentração do produto maior, né? Mas a reação é espontânea desde pouquíssimas concentrações de produto até em concentrações de produto de reagente grandes, né? Quer dizer, você tem reações onde o produto inicial é pequenininho, o reagente é muito e mesmo assim é espontânea. Você tem outros exemplos de reações espontâneas onde a concentração inicial do reagente é pequenininha, a do produto é grande e mesmo assim ela continua espontânea. Então as concentrações elas mudam dependendo do tipo da reação em si, né? Então esse eixo X, ele também não representa um determinado viés de mudança de concentração. Ou, eu diria, diferente. Você não consegue, analisando esse tipo de gráfico, chegar a valores absolutos de concentração. Você pode dizer, a tendência é a concentração de produto aumentar e a de reagente diminuir, mas os valores iniciais você não tem como saber. Tá certo? Então esse eixo X aqui, o caminho da reação, não é concentração. Eu não consigo dissociar a ideia do caminho da reação do tempo passado. Tem uma situação inicial e ela progride para o final, mas isso demanda uma passagem de tempo. Perfeito. Existe esse... Quando você pensa numa variação de concentração, você está supondo um tempo que você determina a concentração no tempo 0, determina a concentração no tempo 1, e aí vê qual foi a variação de concentração. Então, o tempo ele está envolvido obrigatoriamente quando a gente pensa em cinética, né? Ele também está envolvido obrigatoriamente quando você pensa na reação ocorrendo. Tudo ocorre, né, no intervalo de tempo, né? Mas a pergunta é, o que é o tudo que ocorre no intervalo de tempo? Porque sacou? A pergunta é, existe uma questão de tempo, mas no tempo, o que muda? Né? Que é o que esse eixo X tenta representar. Eu não sei falar assim uma palavra, mas, por exemplo, nos reagentes, os compostos estavam separados. E aí, com a energia de ativação, eles ficaram juntos. E aí, depois, eles formaram o produto. Então, essa etapa de estar separado, junto, e ficou junto com o produto, formou outro composto. Perfeito.
Acho que você tocou num aspecto fundamental do que esse eixo X tenta representar. Ela falou assim, antes separado, depois junto, né? Mais ou menos aqui, você pensou aqui no, né? E depois separado produto, né? Evidente, o produto é uma molécula diferente do reagente. Então, uma reação química, ela é obrigatoriamente um reagrupamento de átomos, é uma mudança no padrão de interações covalentes. Então, isso é que define uma reação química. Se você analisar o padrão de interação covalente aqui, é um, aqui é outro. Então, uma molécula é um grupo de átomos que interage covalentemente de uma certa forma. Quando esse padrão de interação covalente muda, aconteceu uma reação química. Tá certo? Agora, gente, vocês já viram aquele... com certeza todo mundo já viu, que isso é muito antigo. É um programa chamado Morphing, que você pega o rosto de uma pessoa, pega o rosto de outra pessoa e o programa constrói todas as feições intermediárias entre um e outro. Não é isso? Aí você vai falar, não, mas calma aí, então eu vou fazer um eixo de transformação de rostos. Rosto inicial, rosto final. O que o eixo representa? Formas intermediárias entre os dois rostos. Não é isso? Então, é um eixo de imagens. Esse eixo de X aqui, gente, também é uma coisa semelhante a isso. Só que aqui não é imagem. Aqui é um eixo que tenta representar a mudança de... Pode completar quem quiser? Propriedade, mas por que a propriedade muda? Que ligação? As covalentes, né? Então, quando muda a ligação covalente, o que muda? A conformação, e especificamente o que está mudando aqui? Quando muda a conformação, o composto. E o que caracteriza um composto diferente do outro? Se os dois têm o mesmo grupo de átomos, as ligações, o padrão de interação covalente, a estrutura. Então, do mesmo jeito que aquele morphing transforma um rosto em outro e cria os rostos intermediários, esse eixo X aqui, ele tenta representar as estruturas intermediárias entre reagente e produto. Então, essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ela vai começar a se deformar, ela vai começar a alterar, forçar algumas ligações covalentes em ângulos que não são muito permitidos. De repente, o átomo vai se ligar a dois outros átomos e essa estrutura de gliceraldeído 3-fosfato vai se tornando cada vez menos típica do gliceraldeído 3-fosfato. É como se a gente fosse torcendo essa estrutura, né, até que ela chega num ponto e começa a adotar uma distribuição de átomos, um padrão de ligação covalente, que é típico dessa outra molécula de hidroxiacetona-fosfato. Então, esse eixo X, ele tenta representar a distorção de uma estrutura que é típica de produto em uma outra estrutura molecular típica de reagente. Então, isso aqui mostra a transformação de uma molécula em outra. A molécula de reagente assumindo estruturas que são cada vez menos típicas de um reagente, dessa molécula, e cada vez mais típicas da molécula do produto, de hidroxiacetona-fosfato. Beleza? Então, esse eixo X aqui é um eixo de estruturas. E é um eixo ultra complexo, gente, que a gente representa assim banalmente, aqui, uma reta, reagente e produto. Na verdade, isso aqui é uma superfície, é um espaço, às vezes multidimensional até. A gente representa simplesmente assim, reagente e produto. Uma mudança na estrutura. Tá certo? Então, gente, eixo X, caminho de reação, é um eixo que tenta representar a sucessão das mudanças, das etapas que vão fazendo a molécula de reagente se deformar até deixar de ser reagente e virar produto. Tá certo? Pergunta fundamental. Todo mundo olha aqui. Atenção.
Está todo mundo olhando? Vou aqui. O que é isso? Quem sabe não responde. O que é esse ponto no eixo X que equivale à região de maior, ao ponto de maior energia livre entre todas as estruturas intermediárias, entre todas as estruturas? Calma, pensa, gente. O que é esse ponto aqui? É uma estrutura molecular, porque esse eixo aqui é um eixo de estruturas. Agora, esse ponto ele é fundamental, porque ele equivale à estrutura de maior energia livre entre todos os intermediários. Estruturas típicas de reagente, estruturas típicas de produto, estruturas intermediárias. Dentre essas, aqui tem o maior valor de energia livre. O que ela é? Pode responder. Está deixando de ser reagente para começar a ser. Sim, ele é um ponto onde ocorre a mudança, mas todas essas estruturas aqui, eu posso dizer que são intermediárias, né? Eu diria, essa aqui, ela tem a propriedade de ser equidistante, né? Ela está exatamente no meio do caminho entre reagente e produto. Mas ela tem um nome famosíssimo. Um nome famosíssimo. Eu não sei qual é o nome, mas não seria a estrutura que está no limite de se transformar em produto? Não aguenta mais ser reagente? Se passar um pouquinho, ela vira produto. Exatamente. Se ela passar um pouquinho, se ela se distorcer um pouquinho mais no sentido de produto, ela vai ser mais próximo de produto do que a de reagente. Mas ela tem um nome, meus amigos, importante demais. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar dele. Eu aposto o meu salário. Não vou apostar meu salário. Eu aposto que vocês... É porque eu já gastei, né? E como é que eu ia pagar? Hoje já é dia 9, já não tem mais nada. Então, qual é o nome dessa estrutura? Vocês já ouviram? Já ouviram quando falaram de enzima? Não, enzima, não sei o que lá. Ou não? Deve ser tão óbvio. Não? Deve ser muito óbvio. É muito... Não. Eu acho que o termo mais comum que vocês conhecem é com C. Começa com C. C-O-M... Computador. Boa. Computador. O pior que é C-O-M-P. Agora, se eu falar a próxima... Aí, parou. Deixa todo mundo pensar. A colega falou a primeira palavra complexo, agora... de Édipo. Não. Complexo, pode falar. Aí, colega. Isso aqui parece um bingo, né? Ai, meu Deus. Complexo. Complexo de ativação. Ou então, o termo que talvez vocês já tenham visto em algum livro e é o que a gente vai preferir usar, estado de transição. Estado de transição. Tá certo? Então isso aqui é uma estrutura molecular. É uma estrutura, meus amigos. Só que ela tem três propriedades fundamentais. Primeira, é a estrutura intermediária entre reagente e produto que tem o maior nível de energia livre de Gibbs. Então, estado de transição é esse ponto, é a estrutura que tem o maior nível de energia livre de Gibbs entre as estruturas intermediárias. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, ela é uma estrutura instável. Instável. Então, você não consegue isolar estado de transição. Ela é uma estrutura momentânea, tá certo? Ela não tem vida longa, é instável. Então, essa é a segunda propriedade do estado de transição. Terceira propriedade,
ela é uma estrutura de... A primeira é, dentre as estruturas intermediárias, entre reagente e produto, a que tem o maior valor de energia livre. De Gibbs, energia livre de Gibbs. Tá bom? Então é esse ponto aqui máximo do gráfico cinético. É a estrutura que equivale a esse máximo de energia livre, das intermediárias. Ela tem mais ainda que reagente que produto? Não? Ótima pergunta. E a gente vai... E isso tem tudo a ver com a continuação da discussão. Eu diria que pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ver. Né? Por esse gráfico aqui, a energia do estado de transição é maior que a energia dos reagentes. Né? Mas a gente vai ver as sutilezas dessa representação. Né? Terceira propriedade é uma estrutura de passagem obrigatória entre reagente e produto. Então, toda molécula de reagente que quiser virar produto tem que passar por essa estrutura do estado de transição. Sempre existiu? Sempre. Pela teoria do estado de transição, sempre. E é uma teoria que consegue explicar muitíssima coisa em química, né? E também em bioquímica, né? Essa é a teoria predileta dos enzimólogos, você vai ver por quê, dos enzimologistas. Até agora, você colocou pra gente reações em que você tem um único reagente que se torna um produto. Sim. Né? Mas isso ainda seria válido por caso, por exemplo, de dois reagentes que se interagem? Também. Também. Mas esse tipo de reação de dois reagentes reagindo, estabelecendo um estado de transição e virando produto, ele abre oportunidade para você tratar a reação também pela teoria dos choques, né? Que é uma outra teoria que também tem muita validade e, de repente, às vezes, em algumas situações raras, mas é mais interessante você pensar na teoria e o melhor é pensar nas duas, né? Mas mesmo na teoria dos choques, mesmo em reações bimoleculares, a estrutura do estado de transição ainda existe. É uma estrutura instável de passagem obrigatória. Tá bom? Ok. Bem, gente. Agora, vamos passar para o seguinte aspecto. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é estado de transição, ótimo, passagem obrigatória, maravilha. Agora o ponto é o seguinte, então eu gostaria que realmente vocês, o objetivo da aula é a gente discutir esse ponto que vamos começar agora. Uma reação exergônica, pessoal, representada desse jeito, pelo gráfico cinético, ou desse jeito, pelo gráfico termodinâmico, é uma reação permitida do ponto de vista termodinâmico. Não vou garantir que ela vai acontecer, depois a gente vai discutir por quê, mas a princípio ela ocorre, é permitida, é espontânea, exergônica, blá, 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 blá. Gente, uma reação exergônica, ouçam isso, ela não depende de fonte de energia para nada. Uma reação exergônica, ela não depende do ambiente fornecer algo para que ela aconteça. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente pensar numa reação espontânea, mas que precisa de uma certa quantidade inicial de energia para que as moléculas de reagente consigam passar por esse obstáculo que é a energia de ativação. E só depois ela ocorreria independentemente, porque a energia liberada possibilitaria as outras moléculas continuarem a transformação. Esse tipo de formulação que eu acabei de fazer, ele tem vários enganos, vários. O primeiro que eu quero destacar é que uma reação exergônica não precisa de fonte de energia externa, nem mínima, nada. Uma reação exergônica é independente de fornecimento de energia do ambiente. Tá certo? Então a gente não pode pensar na obrigatoriedade de uma certa faísca para fazer com que as moléculas de reagente consigam chegar até aqui.
para conseguir virar produto. Isso é um raciocínio errado e a gente tem que modificar. E por que é duro modificar isso? Porque de onde vem essa energia, então? Se não vem do ambiente, de onde vem a energia para reagente chegar até o estado de transição? Como? E essa situação, pessoal, é mais agravada ainda por um exemplo que infelizmente é muito comum no segundo grau. É o exemplo do papel, que é celulose, virando CO2 e água, reagindo com oxigênio. Esse exemplo, ele é falho, porque às vezes a gente... esse exemplo, ele é dado assim, olha, o papel aqui é celulose. Celulose mais oxigênio dando CO2 e água. Isso é espontâneo. Mas não ocorre. Por quê? Porque a energia de ativação é alta. Agora, quer ver? Eu vou fornecer energia de ativação. Aí o cara acende um fósforo, queima um pouquinho do papel, e aí apaga o fósforo, mas o papel pegou fogo, e aí se espalha, queima tudo. Esse exemplo do fósforo aceso dando a energia de ativação para o papel reagir com oxigênio e virar CO2 e água, isso está errado. Porque aquilo ali não é energia de ativação. O que o fósforo faz é aumentar a temperatura do sistema. E quando você aumenta a temperatura do sistema, reações espontâneas lentas, muitas vezes se tornam reações espontâneas rápidas. E é isso que acontece na combustão da celulose. O fósforo aumenta a temperatura e a combustão da celulose passa a ser rápida. Mas a combustão da celulose, o papel aí, reagir com oxigênio à temperatura ambiente, é espontâneo e está acontecendo. Só que demora milhares de anos para acontecer. Mas a reação celulose mais oxigênio dando CO2 e água é espontânea à temperatura ambiente também. Tá certo? Então, quer dizer que se eu pegar uma folha de papel e colocar num forno muito, muito quente, sem esse papel ter contato com o fogo, ele vai queimar? Vai. Tem uma estufa super poderosa chamada mufla, que o pessoal coloca para torrar tudo que está lá, que é combustível, que pode ser oxidável, né? É só não levar a temperatura. Fala, colega. Então, é a mesma situação de quando o senhor agitou lá na primeira aula, agitou a reação? É a mesma situação. Mas você não necessariamente ia precisar de agitação, era só para andar mais rápido? Exatamente. Mais ou menos isso. E aquela reação já aconteceria, né, normalmente, mas de uma maneira lenta, né, porque o sólido ia se dissolvendo, o material dissolvido ia ter que difundir, né, e agitando, eu simplesmente aumentei a quantidade de choques ali. Eu diria que aquilo ali talvez fosse equivalente a um leve aumento de temperatura do sistema, né? Mas diria que seria uma coisa semelhante, né? Mas a reação já era espontânea. Então eu não forneci nenhuma energia de ativação com aquele agitar. Eu simplesmente arranjei um jeito de aumentar a energia cinética das moléculas para aumentar a velocidade da reação. Tá bom? Então, de novo, pessoal, nenhum exemplo de fornecimento de energia de ativação para uma reação exergônica acontecer é válido. Nenhum. Uma reação exergônica independe do ambiente para acontecer. A energia de ativação ela não tem que ser fornecida para o sistema para que uma reação exergônica passe a acontecer. Tá certo? Ou aconteça. E a gente fica com um grande problema agora. De onde vem a energia de ativação? Como é possível, então, moléculas de reagente chegarem até o complexo ativado, complexo de transição, complexo de ativação, para virarem produto? Como isso é possível? Certo? Então, olha aqui, gente. Olha as etapas que a gente está percorrendo, né? A gente começou a explicar um bando de coisa, agora nós estamos frente a um problema. A gente vai abdicar de uma explicação comum, que não é mais satisfatória para a gente. A energia de ativação não vem do ambiente. Uma reação exergônica, um sistema onde ocorre uma reação exergônica, ele independe do ambiente para qualquer coisa.
Então a energia de ativação não pode vir do ambiente. Então como as moléculas de reagente chegam até aqui? Agora presta atenção, pessoal, porque a explicação ela é fantástica, maravilhosa. E é óbvio, tudo bem que eu sou biólogo molecular, eu adoro essas explicações, mas ela é demais. Ela é demais. No século XIX, um cara estudou como se comportava uma população de gás, a coisa mais, um gás inerte, né? Ele próprio montou um sisteminha, uma maquininha super simples com dois ventiladores assim, e para tentar descobrir, olha o que o cara pensou, o cara quis descobrir como é que eram as velocidades das partículas do gás. Um gás a temperatura ambiente, normal, constante, um sistema que não se modificava nenhuma propriedade. Como é que a gente chama um sistema desse? Um isolado funcional, mas qual é a palavra perfeita mesmo para um sistema que não se modifica nenhuma propriedade? Constante. Tem uma palavra melhor ainda. Um sistema está em equilíbrio. Então, sistema em equilíbrio, né? Nenhuma propriedade se alterava. E, no entanto, o cara quis estudar aquilo. Ele falou assim, não, deixa eu ver como é que são as velocidades das partículas do gás. Tá certo? Olha o que ele descobriu, gente. E olha o gráfico que eu vou fazer agora. Presta atenção. Nesse eixo Y aqui, é um eixo de quantidade de partículas. Então, eu vou escrever assim, ó, número, quantidade, né, de partículas. Então, número mesmo. Nesse eixo X é um eixo de velocidade. Então ele simplesmente quis saber quantas partículas, qual a fração, 10%, 30%, 50%, qual a velocidade dessas partículas, né? Será que todas as partículas de um gás têm a mesma velocidade? Será que é diferente a velocidade com que as partículas se movimentam numa caixa? Olha o que ele viu. A distribuição era assim, gente. A distribuição era desse jeito aqui. Agora eu vou escrever aqui uma linha, tá? Só para... Ou seja, ele encontrava um certo número de partículas que tinha uma velocidade pequenininha. Um número de partículas com velocidade maior, aqui um número de partículas que tinha uma certa velocidade, que era o mais comum, mas ele ia procurando partículas com velocidade mais alta e encontrava. Ele encontrava partículas com uma velocidade extremamente alta, tá certo? Numa população de partículas de gás, todas na mesma temperatura. Estranho isso. O cara deduziu isso na matemática. Depois, primeiro, um cara chamado Maxwell, que fez um bando de coisa em física. 50 anos depois, o outro pesquisador confirmou experimentalmente isso. Isso aqui é chamada distribuição diferencial de velocidades. Distribuição diferencial de energia, né? Quanto maior a velocidade, maior a energia. Então o que ele mostrou? Ele mostrou que numa população aparentemente homogênea, ouçam o que eu estou falando, porque é aí que está a resposta, gente. Numa população aparentemente homogênea de moléculas, você encontra moléculas que têm energia muito baixa
e moléculas que têm energia muito alta. Isso vale para gás, e a gente assume que isso vale também para líquido e para sólido. Se bem que para líquido a distribuição é mais apertada, assim, mais a distribuição diferencial de energia numa população de partículas é fato para gás, para líquido e para sólido. Tá certo? Incrível, sólido também. Tá certo? Só que aí o sólido, essa faixa aqui é super apertada. Tá certo? No sólido praticamente a variação é mínima comparado com a partícula de gás. Mas também existe distribuição diferencial de energia. Agora, qual é o ponto fundamental que vocês têm que prestar atenção? Toda vez que vocês pensarem num conjunto de moléculas, não pensem em moléculas todas com a mesma energia. Elas têm uma distribuição diferencial. Moléculas que têm energia bem baixa, energia cinética, vocês podem pensar mesmo em energia cinética bem baixa, e moléculas com energia cinética bem alta, energia bem alta. Tá certo? Agora presta atenção, gente. Eu posso até chegar e fazer assim, ó. Agora é o ponto. Eu posso até chegar e vou somar todos esses valores de velocidade, de energia. Vou dividir pelo número total de moléculas. Eu vou encontrar uma velocidade média. E posso até chegar num gráfico de velocidade e chegar e falar assim, ó, o valor de velocidade ou de energia dessa população é esse. Eu posso fazer isso. Só que eu tenho que lembrar que se eu indicar um valor único de velocidade, esse aqui é um valor de velocidade média. Quer dizer que todas as partículas têm esse valor de velocidade? Não. Elas se distribuem, a energia se distribui de maneira diferencial. Tem partículas que têm esse valor, tem partículas que têm um valor muito menor, tem partículas que têm um valor muito maior de energia. Beleza? Isso vale para tudo. E agora eu vou fazer novamente a pergunta. Como uma molécula... Aí, agora eu quero que vocês critiquem essa pergunta. Como uma molécula de reagente sai daqui e consegue chegar até esse ponto de maior energia do complexo de ativação do estado de transição? Vocês podem criticar a minha pergunta. Falar, não, a pergunta está mal feita. Ou você está assumindo uma coisa que não corresponde à realidade. Deixa eu pensar. Como é que é essa explicação aqui, saber que uma população de moléculas tem energias diferentes, apesar de ser uma molécula de um mesmo tipo? Você pode falar assim, não, essa molécula aqui é do composto tal. Mas se você for olhar molécula por molécula, você vai encontrar o composto tal com alta energia. Como é que essa explicação ajuda a gente a responder esse grande problema? Se a energia de ativação não vem do ambiente, como é que o reagente consegue sair daqui e chegar até aqui? Pô, essa pergunta tem um erro grave. Pensa. Pode responder. Pode falar. O que acontece primeiro, então, aí são as moléculas desse composto que estão com grande energia, que estão com energia maior do que essa média aí, elas se transformam... Está todo mundo ouvindo? Sim. De novo, colega, por favor, que eu interrompi, não posso interromper. Vai, de novo. Esse valor laranja aí, isso, não é a energia de cada molécula, é a energia média, considerando que tem moléculas com energia maior e moléculas com energia bem menor. Então, as que tiverem uma energia tão grande quanto é necessário, que é a energia de ativação, elas vão se transformar primeiro em produto, liberando energia para que as próximas possam se transformar também. Colega, não, merece as palmas. Tá ótimo. Mas o finalzinho deu... E é interessante que no finalzinho você usou uma explicação que também é muito comum
no segundo grau, mas que também a gente vai ter que dar uma modificada. Mas a primeira parte está perfeita. Perfeita. Toda vez que a gente olhar para um gráfico desse aqui, e olhar, fala assim, o reagente tem esse nível de energia. Opa, isso aqui é o valor médio. O melhor, pessoal, seria a gente desenhar esses gráficos assim, ó. Se bem que dá muito trabalho, ninguém vai fazer isso. Mas o ideal seria a gente fazer assim, ó. O que eu tentei representar aqui de um jeito tosco? Eu tentei representar um gradiente, dizer que, na verdade, não todas as moléculas têm esse ponto. Elas se distribuem assim. Moléculas que têm energia menor, uma população grande de moléculas que tem uma energia mais ou menos aqui, mas se você vai subindo, você vai encontrar um pouquinho de moléculas de reagente com energia maior que o estado de transição. São essas moléculas aqui que têm energia maior do que o estado de transição, que podem se deformar seguindo um certo caminho probabilístico e chegar no ponto que equivale ao estado de transição e continuar a sua deformação até chegar numa estrutura típica de produto. Beleza? Entenderam isso? Então, primeira parte, a gente ainda não discutiu o problema do final da resposta do colega. Primeira parte, para descobrir de onde vem a energia de ativação para a molécula de reagente chegar até o estado de transição, vocês começam falando assim, essa pergunta não se aplica. A energia de ativação não vem do ambiente, é uma energia que já está no próprio sistema. A gente responde essa pergunta lembrando que a população de reagente tem uma distribuição diferencial de velocidade, uma distribuição diferencial de energia. E apenas as moléculas que têm uma energia maior que o estado de transição chegam até o produto. Tá certo? Então a energia de ativação não vem de lugar nenhum. Ela está no sistema. Agora, gente. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Eu vou colocar aqui nesse gráfico, já que eu coloquei velocidade, eu vou colocar G. Tudo bem, velocidade, energia, tudo bem. Não tem problema nenhum. A mesma distribuição diferencial de energia livre vale. Né? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. G é T. O valor de energia livre do estado de transição. É esse o ponto. Apontei para vocês, nesse eixo X aqui, qual é o valor de energia livre do estado de transição. É esse aqui. Quais são as partículas que podem virar produto? Olhando para esse gráfico. Daqui para lá. Tá certo? Se a energia de ativação fosse maior, vamos supor que a energia do estado de transição fosse aqui. Quais seriam as moléculas capazes de virar produto? Ops, aqui eu não representei aqui, mas esse eixo não toca, ele vai se apertando aqui até para lá. Quais são as moléculas? Se a energia de ativação, se o estado de transição tivesse esse ponto de energia, quais seriam as moléculas? Aqui. Mais ou menos nesse caso ou nesse caso. Em qual caso haveria mais moléculas capazes de virar produto? No laranja. No laranja é daqui para frente. No azul, estou pensando numa outra reação que tem um outro estado de transição, que tem uma energia maior. No azul, só daqui para cá. Consequentemente, quanto maior a energia de ativação, menor o número de moléculas capazes de virar produto, a reação é mais lenta. É por isso que as reações com maior energia de ativação têm uma velocidade menor. Porque o número, a fração das partículas de reagente que tem energia igual ou superior ao estado de transição é menor. Quanto mais você vai chegando para a direita, né, apontando energias do estado de transição, menor o número de partículas que tem capacidade de chegar até produto.
Tá certo? Então, isso. Então agora... fala. Você falou que esse eixo, essa curva não toca o eixo? Em teoria não toca, né? Como a gente trabalha com sistemas com um número muito grande de partículas, ela vai se deformando até que toca, porque é um sistema limitado, né? Agora, matematicamente, ela não toca. Mas tá certo? Agora, existir uma única que fosse molécula que tivesse energia livre infinita? Não, porque quando você pensa numa molécula, você está pensando num sistema limitado, um número definido de moléculas. Se você estivesse pensando, o que não é possível, né, um sistema composto por um número infinito de moléculas, você poderia pensar numa molécula que, né, não existiria limite para você encontrar uma molécula com um valor máximo de energia. Tá bom? Mas como o sistema é limitado, né, é real, então uma hora ele toca. Né? Ok, gente. Então, primeira modificação que eu quero que vocês façam, alterar esse padrão. Em vez de um ponto, um traço, você tem que lembrar que isso é energia média, o correto é fazer esse degradê. Agora, gente, uma outra coisa já para a gente ir terminando a aula, que é um pouco complexo. Olha aqui, gente. Essa propriedade, essa distribuição diferencial de energia, meus amigos, presta atenção nisso. Digamos que isso aqui é a população de reagente. Gliceraldeído 3-fosfato, o meu reagente. Digamos que essa curva aqui tenta representar como a energia se distribui na população de gliceraldeído 3-fosfato. Vou apagar esse azul aqui porque não interessa. Estamos pensando só naquele estado de transição. Estado de transição único. Tá certo? Eu falei para vocês, quais são as moléculas que podem virar de hidroxiacetona-fosfato daqui para lá. Depois que elas viram, o que acontece? Quem sabe não responde. Depois que essas partículas de gliceraldeído 3-fosfato, que têm energia maior ou igual ao estado de transição, viram de hidroxiacetona-fosfato, o que acontece? Pode responder. A energia vem mais forte. Opa! Boa, colega. Boa. Não é isso, mas você tentou deformar, né, o gráfico. Ótimo. Porque essa é uma resposta, mas tem outras. Vamos lá, falando. Sei lá, dá pra pensar que você quer que a gente responda que, sei lá, a reação acaba. Mas ela não pode acabar. O reagente tem que virar produto. Realmente. Boa, colega. Ó. E às vezes eu realmente quero que você responda alguma coisa, né? Nesse a vontade era pequenininha que você respondesse isso, mas de fato eu queria que você respondesse isso, né? Sabe por que a reação não acaba? Aí você falou assim, mas a reação não tem que acabar. O que você falou depois? Eu não imagino que ela acabe. Eu acho que esse reagente que faltou ainda vai virar produto. Exatamente. E o que é impressionante, e isso é resultado do comportamento probabilístico da matéria. Isso é uma coisa incrível. Depois que as moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que tem energia maior que o estado de transição, vão virando de hidroxiacetona-fosfato, a quantidade de gliceraldeído 3-fosfato vai diminuindo. Mas a curva, ela não fica uma curva assim, cotó, sem essa parte, não. Ela vai se modificando desse jeito. Ela vai abaixando inteira. Essa pergunta é difícil. Você disse, por que não acaba? Por que ela não vira uma curva... Não, é porque você falou que não são as partículas que já... ou as moléculas que já sofreram a transformação que dão energia para as outras sofrerem essa transformação. Eu quero saber não só. Por que eu não sei se eu consigo expressar, mas por que essa energia dessas outras moléculas está aumentando? Porque se você está diminuindo a curva assim, você está dizendo que aquela molécula teoricamente que estava ali em cima aqui agora tem uma energia. O que eu digo é assim, que o número de partículas que tinha
esse valor de energia, porque aqui a energia é aqui embaixo, né? Esse valor de energia, antes tinha um número de partículas maior, a reação vai acontecendo e esse número de partículas vai diminuindo. Ou seja, apesar, e acho que é o ponto que você está perguntando, apesar de apenas as partículas que têm energia maior do que o estado de transição virarem produto, diminui a quantidade de partícula que tinha outro valor de energia. Como isso é possível? Esse é o ponto fantástico, é a questão probabilística, que as partículas se movimentam, elas comungam em termos de energia. Essa distribuição diferencial de energia é uma coisa puramente probabilística. Então ele dizer que, teoricamente, Não, mas então calma aí, deixa eu só continuar. Então o que eu estou falando? As partes, a curva inteira abaixa assim. Então sempre vai ter partícula com energia maior ou igual ao estado de transição. Diminui o número, mas sempre vai acontecendo. Tá certo? Sempre tem um certo número de partículas de gliceraldeído trisulfosfato que tem energia maior que o estado de transição. Aí você fala, então quando é que a reação vai acabar? Quando desaparecer todo o gliceraldeído trisulfosfato, já que sempre tem partícula, né? Caraca, velho. A gente vai conseguir, com certeza. Pensa nisso, mas antes eu queria voltar para a tua pergunta, né? Não, continua então. Não, mas aí você estava seguindo e parou, não foi? É porque eu acho que então, teoricamente, não é errado a gente dizer que aquelas partículas iniciais que sofreram primeiramente a transformação, é errado a gente dizer que elas deram energia. Mas se elas nunca tivessem sofrido aquela transformação, as outras não poderiam. Então elas permitiram que as próximas moléculas tivessem a energia necessária também. Porque aí essa curva nunca ia ter baixado. Entendeu? Se as primeiras... É como se elas tivessem desocupado uma certa... É como se houvesse um número limite para que... Não sei se isso... Vamos lá. Como se houvesse um número limite de partículas com energia maior ou igual ao estado de transição. Elas virando produto, vaga, né, um nível energético para as partículas daqui chegarem até lá. Não é isso? Mas isso não é transferência de energia. Não é? Elas que disponibilizam. Mas isso está certo? O quê? Se ficou um lugar vago ali, elas estão ocupando? Não, é a primeira vez que eu estou formulando desse jeito, é a primeira vez que eu ouço isso, né? Mas é a primeira vez que eu ouço esse tipo de colocação, né? Porque eu sempre pensei nessa estrutura como um resultado probabilístico. Então, independe do número de partículas. Eu acho que é importante também a gente pensar no seguinte: essas partículas aqui, elas não têm como único destino... presta atenção nisso, acho que vai ajudar. Espero que 9h20, 8h20 é melhor que ajude, porque se não ajudar, estou ferrado. Essas partículas que têm energia maior ou igual ao estado de transição, o único destino delas não é virar produto. Elas podem se transformar de uma hora para outra numa partícula que tem baixa energia. Você fala, como? Como é que uma partícula que tem alta energia pode de uma hora para outra virar uma partícula que tem baixa energia? Pensando em termos de velocidade. Vocês dizem, aí, colega, mas você está demais. Colidindo, gente. Se uma partícula de alta energia colide com uma de baixa energia, a que tinha baixa tem alta e a que tinha alta tem baixa. Então essa população, ela tem essa comunicação probabilística onde os níveis de energia vão se alterando. Agora, é possível, e só quando ela tem um nível de energia daqui para frente, abre-se a possibilidade dela virar produto. E ela virando produto, sai dessa população, né? E começa a fazer parte de uma outra população, que é a população dos produtos, que também tem um mesmo tipo de distribuição, gente. Né? Então aí eu acho que aí
facilitou um pouco o que você estava pensando, porque agora a gente pensa numa população se comunicando, né, trocando, imagina no ambiente líquido, o número de choques, né, ou seja, o contato é permanente. No ambiente líquido, meus amigos, apesar de vocês pensarem que não existe fluxo de energia entre as partículas, o ambiente líquido, todo mundo já viu aquele brinquedinho de pêndulo? Vários pêndulos, 4 parados, um bate aqui, outro sobe lá. O líquido é como aqueles pêndulos que estão parados, mas que existe um fluxo de energia invisível, mas que existe. Tá certo? Então, quando vocês pensarem nessa população aqui, com energia distribuída diferencialmente, pensem nessa população que é como se fosse um sei lá o quê. É uma coisa impressionante. Faz, colega. Sei lá, você está numa mesa de sinuca com muitas bolas. E você põe elas para correr. Então elas vão estar se chocando, algumas vão estar bem mais rápidas que outras, outras vão estar paradas no canto, mas assim que vem uma bola, bate nelas, elas perdem velocidade. Só que à medida que elas vão caindo na caçapa, ou seja, se transformando em produto, você abre espaço na mesa de sinuca, só que elas vão continuar se chocando. Até o momento que tem tão poucas bolas, que ou elas vão parar e não vão conseguir se chocar mais para ganhar essa energia, essa velocidade, ou todas já caíram na caçapa e viraram. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora eu só digo uma coisa. Por que as bolas na mesa de sinuca não vão acabar? Tá, por quem acertar essa... Por que... Pô, perfeito. Vou parar de elogiar, meu. Não dá. Por que as bolas na mesa de sinuca não acabam? Porque eu já respondi isso. Isso, amigo. Pô, amiga. Porque aqui, quando isso aqui... Tem que acabar. Quando isso aqui, se essa aqui é a população de gliceraldeído 3-fosfato, ela está diminuindo, tem uma população que a curva está aumentando, não tem? Qual é a população? De dihidroxiacetona fosfato. Então, a população de dihidroxiacetona fosfato, presta atenção, das moléculas de dihidroxiacetona fosfato, a curva está aumentando. E incrível, também tem uma energia de... Se você pega isso aqui, eu vou desenhar assim, ó. Agora vocês vão conseguir. Aqui. O degradê também, esse degradê é infinito. Infinito. O que acontece à medida que gliceraldeído 3-fosfato vai virando de hidroxiacetona fosfato? Presta atenção. O número de partículas de hidroxiacetona fosfato que tem energia maior ou igual ao estado de transição aumenta. E aí as partículas de dihidroxiacetona fosfato voltam a ser gliceraldeído 3-fosfato. E o gliceraldeído 3-fosfato continua virando de hidroxiacetona fosfato, que volta para gliceraldeído 3-fosfato. E aí onde é que a gente chega? Num momento... no equilíbrio dinâmico, onde as concentrações não mudam mais, porque as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Está aqui. Então, à medida que essa curva de gliceraldeído 3-fosfato vai diminuindo, a curva de dihidroxiacetona fosfato vai aumentando. A velocidade da reação direta vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Até o ponto onde as duas velocidades são iguais e o equilíbrio químico é atingido. Tá certo? Então, olha, a gente tentou explicar coisas fundamentais da química que se aplicam à bioquímica também. Primeiro, de onde vem a energia de ativação? Passamos por distribuição diferencial de energia e chegamos à explicação do que é o equilíbrio químico dinâmico. Tudo com essa ideia genial do Maxwell de distribuição diferencial de energia. Então lembrem desse gráfico, que é um gráfico de número de partículas por energia no eixo X. E como ele pode ser transferido para esse gráfico, que é um gráfico de energia por caminho de reação. Tá bom? Ajudem os colegas de vocês, toda vez que vocês ouvirem agora, energia de ativação, você bota o fósforo. Não é assim. Energia de ativação é algo que é do próprio sistema. Tá bom, gente? Ótimo. No caso daquele gráfico que você mostra a diminuição, posso dizer, correto dizer que a energia de ativação está diminuindo?
Aqui? Aqui você pode dizer que à medida que você vai para a extremidade do eixo X, a energia está aumentando, né? E o que esse eixo X indica é o nível de energia que esse determinado número de partículas tem. Então, se eu pego aqui, ó, essa barrinha vermelha, eu estou dizendo que esse número de partículas, porque o eixo Y é número de partículas, sei lá, 10 elevado à oitava partículas, tem esse valor de energia. Tá certo? O que eu apontei aqui foi um determinado valor de energia que equivalia ao valor de energia dessa estrutura única chamada estado de transição. Então esse é um limite energético. Todas as partículas que têm energia maior do que a energia do estado de transição são partículas que têm a possibilidade de virar produto. Tá certo? Quando uma partícula de alta energia se choca com uma de baixa energia, a que tinha alta cai e a de... Mas não tem como ter um meio termo, ela perde imediatamente assim, não, o resultado do equilíbrio é esse aqui. É essa distribuição diferencial de energia. Se for uma população que não se transforma em nada, né? Porque nesse caso o glicerol de trisulfato está virando de hidroxicetona fosfato. Mas você imagina uma população de moléculas inertes, que não tem nada para que se transformar. Então a distribuição diferencial é constante. Ocorrem essas trocas de energia, mas a forma da curva não se altera. Mas aí vamos considerar esse processo do produto voltando a ser reagente como um processo reversível? A definição de reversibilidade, ela, assim, em termos... Calma aí, deixa eu ver como é que eu vou falar. Em bioquímica, pessoal, olha aqui, ó, só isso é um outro termo. Ó. Em bioquímica, todas as reações são reversíveis. Em bioquímica, todas as reações são reversíveis. Em termodinâmica, não existe nenhuma reação no mundo real que seja de fato reversível. Porque, infelizmente, bioquímica e termodinâmica usam a palavra reversível com sentidos completamente diferentes. Então, em bioquímica, sempre é possível você chegar numa concentração, pelo menos in vitro, você pega uma reação do organismo vivo, é possível você encontrar concentrações que fazem a reação ser exergônica. Se você mudar as concentrações, a reação passa a ser endergônica. Então, isso caracteriza o reversível bioquímico, né? Então, por enquanto, eu acho que esse termo reversibilidade é isso, né? O fato dela ir assim, caracteriza reversibilidade. O produto ele volta a ser reagente porque a energia diminui e aí ele volta a ser outro composto que é glicerol de trisulfato. Mas apenas as partículas de produto que têm energia maior ou igual ao estado de transição que voltam a ser produto, que voltam a ser reagente. Tá certo? E quando as velocidades da reação direta e inversa se igualarem, a gente chegou no equilíbrio químico. Tá certo? Agora, gente, ó, só para terminar, é o último gráfico mesmo. Um gráfico termodinâmico, G, reagente, produto. Presta atenção, gente, para terminar, última coisa. Se eu quero dizer que esse gráfico tenta representar um sistema em equilíbrio, como é que eu escrevo? Energia livre, reagente e produto. Não é nem exotérmico, não é nem exergônico, nem endergônico. Está no equilíbrio. As concentrações não mudam mais. Como é que eu represento? As duas no mesmo nível de energia. Aqui e aqui. Tá certo? Então, pensando nisso, é que me lembrem na próxima aula formalizar esse tipo de... Tá, tem mais uma coisinha só, mas eu acho que o cerne a gente conseguiu discutir. Tá bom? Então a gente continua na quarta-feira. Na quarta-feira ainda vamos falar
não sobre termodinâmica, vai ser uma discussão ainda sobre bioquímica. E depois que a gente vencer esses detalhes mais bioquímicos, a gente volta para a termodinâmica, tá bom?